Senhores cidadãos brasileiros, como de sempre, eu costumo me apresentar como Astrogildo Aguiar. Hoje vim aqui para falar para os senhores sobre as cidades e estados geográficos do nosso Brasil, cuja bandeira é verde, amarela, azul e branca. Então eu queria falar para os senhores, as capital e os estados do norte do nosso Brasil fica na região amazônica. O Acre, a capital é Rio Branco. Amazonas, a capital é Manaus. Rondônia, a capital é Porto Velho. Roraima, a capital é Boa Vista. Amapá, a capital é Macapá. Pará, a capital é Belém. E Tocantins já está mais para o centro-oeste, mas faz parte do norte do Brasil. É Palmas a capital. Então eu queria também dizer para os senhores que nós temos a região árida do Brasil, que é a região nordeste. Pertence mais, como diz, à área das caatingas. Então nós temos a região do nordeste do Brasil. Maranhão, capital é São Luís, Piauí, capital Teresina, Ceará, capital Fortaleza. Rio Grande do Norte, capital Natal. Paraíba, capital João Pessoa. E Pernambuco, capital Recife. Alagoas, capital Maceió. Sergipe, capital Aracaju. E Bahia, a capital Salvador, São Salvador. E também temos a região centro-oeste do Brasil, que são os três capitais, três estados da região centro-oeste do Brasil, que compõe-se de Mato Grosso do Sul, capital Cuiabá, Goiás, capital Goiânia, e Mato Grosso, a capital Campo Grande. Nós temos a região sudeste do Brasil. A região sudeste do Brasil, Minas Gerais, capital Belo Horizonte, Espírito Santo, capital Vitória, Rio de Janeiro, capital Rio de Janeiro, São Paulo, capital São Paulo. Então nós temos agora as três do sul do Brasil, os três estados e as capitais do sul do Brasil, que é Paraná, Curitiba, Santa Catarina, Florianópolis e Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Então o que eu queria dizer para os senhores é o seguinte: entre essas capitais nós temos as Guianas, que faz de fronteira com o nosso país. Nós temos a Guiana Francesa, que a capital é Caiana, divisa com Amapá. As Guianas holandesas, Suriname, capital Paranaíba, divisa com o Pará. E a Guiana inglesa não faz divisa com nenhum lado do nosso Brasil. Então, senhores, esses dias eu assisti e ouvi um indígena interpelou-se com a ministra do Meio Ambiente do Brasil. Ela questionou o seguinte: por que é que os índios têm que voltar aos anos de 1500? Porque hoje eles têm que manter sua tradição, sua cultura, tudo isso. Mas não pode poluir o meio ambiente e não pode plantar nenhum pé de mandioca para colher, para comer. Não pode fazer cocô em lugar nenhum, a não ser dentro d'água, porque não tem banheiro e não pode ter banheiro, porque vai poluir o meio ambiente, que eles têm que permanecer na cultura deles.
Então ela disse, como que vamos se alimentar se não pode plantar o pé de aipim, de mandioca, que eles falam lá, mandioca? Não pode plantar nada porque não pode mexer na terra, porque senão vai destruir o pulmão do Brasil, que é o Amazonas. Eu achei aquilo intrigante, porque por isso que eu quero falar para os senhores. Sabe por que eu quero falar para os senhores? Porque esses países, esses estados que eu disse aqui, esses estados das caatingas do Nordeste, lá não tem ONG. E nenhum dos outros estados do Brasil tem ONG. Por que só tem ONG na região amazônica? É meio complicado isso, não é? Mas eu posso explicar aos senhores por que tem. Os países que nem a Holanda, Inglaterra, França, outros países da Europa, eles não vão lá na África. O continente africano tem floresta de tudo quanto é lado lá, mas lá eles não vão falar nada. Ele vem em cima do Amazonas. Sabe por quê, senhora? É por isso. Ouça bem. Na região amazônica ela tem ouro, cobre, petróleo, ferro, manganês, que serve para fazer remédio, esmeralda, zinco, prata, madeira e nióbio. Nióbio é um produto que faz celular, bateria de celular e etc. É isso que esse celular, nesse que eu estou falando aqui agora para os senhores, é feito de nióbio, colhido aqui no Brasil. O Brasil tem muito. O Brasil tem petróleo para barrar a Arábia Saudita no Amazonas. Então, qual é o porquê que coloca ONG estrangeira só na região amazônica e nos outros estados brasileiros não tem nenhuma ONG? Então isso é estranho. Por isso que eu estou querendo dizer para os senhores o seguinte: eu trabalhei muito nesse meu país. Hoje eu tenho 80 anos. Fico triste aqui de dar uma notícia dessa para os senhores. Eu conheço o Brasil todo. Eu conheci o Brasil quando tinha só simplesmente 22 estados. Os outros eram território. Então, agora eu vejo uma situação dessa, não estou falando como político, não. Eu estou falando porque eu queria deixar para os meus netos, meus bisnetos, para minhas filhas, meus filhos, um Brasil melhor. Eu lutei muito para esse Brasil ser bom. Eu ajudei a eletrificar esse Brasil todinho. Tenho um orgulho danado disso. Mas hoje eu tenho tristeza de ver como o nosso país está sendo vendido, está sendo doado. Então, sinceramente, senhores, peço desculpa de tomar seu tempo, dar uma notícia triste dessa. Mas se continuar assim, nós vamos ser colono dos países europeus. Vai ser mais uma vez isso. Esse país nosso, a história dele foi tão mal contada que em 1500, quando Pedro Álvares Cabral chegou no Brasil, ele encontrou os índios. E quando Frei Henrique de Coimbra veio celebrar a primeira missa no Brasil, ele não celebrou pelos índios, que os índios não iam estar ali, não. Primeiro que eles falam em dialeto. Ele não ia entender o que o português fala. E o português não ia entender a língua deles. Falar em Deus para eles não ia saber de jeito nenhum, porque o Deus deles chamava-se Caramuru. Esse era o Deus indígena. Hoje não sei se mudou alguma coisa, mas chamava-se Caramuru, que era o filho do trovão. Então, isso que eu tenho a dizer para os senhores, que a gente queria deixar para os nossos filhos, nossos netos, um Brasil melhor, mas do jeito que está, não vai. Isso eu não estou falando com político, estou falando com cidadão, com homem, que nem votar eu voto mais. Me desgostei muito, muitos anos para cá. Eu nasci na época de Getúlio Vargas,
Já botei um outro vídeo meu contando isso. Então, muito obrigado por o senhor estar, que quiser me ouvir, tiver algum erro pode me questionar, mas tudo que eu estou falando foi que eu ouvi, sei e sei da verdade. E eu conheço todos os estados brasileiros, todos. E conheço algum fora do Brasil, os países, e sei como é difícil você viver em outro país, quando chega no silêncio da noite que ele começa a te julgar, te condenar e te absolver. E a saudade do país Brasil é muito grande, não tem melhor do que o nosso. Infelizmente está sendo mal administrado, inclusive pelo Poder Judiciário, que não faz nada. E do jeito que está muito difícil. Deus abençoe todos vocês de coração. Fique com Deus. Obrigado.